Este é o módulo 2 e nós iremos dar continuidade à nossa apresentação sobre os vídeos de prevenção contra choques elétricos. Mas antes de tudo, quem somos? Somos um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. Estamos atuando desde 2018, sendo um projeto composto por professores e alunos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. Nosso objetivo é fazer palestras, inspeções e capacitações. Assim, nós organizamos palestras educativas em escolas da rede pública, abordando, sobretudo, o assunto de choques elétricos e como preveni-los. Fazemos inspeções das instalações elétricas na universidade. E para poder realizar nossas atividades com primor, somos instruídos através de capacitações internas. Então vamos lá. Anteriormente, relembrando, nós estudamos um pouco sobre a história da eletricidade e também aprendemos o que é eletricidade. E hoje iremos abordar os tipos de choques e analisar algumas estatísticas. Vamos lá? Primeiramente, o que é choque? Choque é a passagem de corrente pelo corpo, usando-o como um condutor. As primeiras descobertas relacionadas à eletricidade foram feitas a partir da fricção de pedaços de âmbar e a pele, mas a eletricidade física pode se referir a uma variedade grande de fenômenos. Popularmente, quando falamos sobre eletricidade, ela pode ser conhecida apenas como energia elétrica, uma vez que esse é o termo mais comum a toda a população. Ao nos referirmos a choques ocasionados pela eletricidade, temos dois campos de estudo, o da eletricidade natural e da eletricidade artificial, como o próprio nome da natureza, como, por exemplo, descargas atmosféricas. Já a artificial é a energia elétrica utilizada por nós no nosso dia a dia, como, por exemplo, a energia utilizada para o funcionamento dos nossos eletrodomésticos, que é encontrado nas tomadas de nossa casa. O choque pode ocorrer de três maneiras diferentes. Ele pode ser dinâmico, estático e atmosférico. O choque dinâmico é o tipo de choque mais conhecido e também o mais recorrente. Esse é o choque ocasionado ao se tocar em um elemento da rede de energia elétrica. E ele é produzido pelo corpo quando o corpo ele tem contato direto com a fonte energizada. Outra ocasião comum em que sofremos choques é quando encostamos em um corpo estático, por exemplo, quando encostamos em um carro e sofremos um leve choque. Esse choque ele é ocasionado pelo fenômeno natural da eletrização eletrostática, ou seja, quando dois materiais distintos são atritados, ocorre a separação das cargas elétricas e o material ele tende a perder ou receber cargas, ficando positivamente carregado ou negativamente carregados. Neste caso que foi citado, o atrito ocorre entre o carro e o ar, enquanto o carro se movimenta, provocando assim a separação das cargas. Portanto, no momento em que a pessoa encosta no carro, a carga do carro e a do seu corpo, elas tendem a se equilibrar, e é neste momento em que ocorre a descarga eletrostática. Meu Deus, e agora? Corro risco de morrer ao encostar em um carro? Não, para nossa sorte, este tipo de choque não é prejudicial para o nosso corpo. Ele gera apenas um leve incômodo e causa aquele sustinho, para saber se a saúde do nosso coração está em dia, né? Mas nem sempre a sorte está do nosso lado, pois existem os choques atmosféricos, e eles são imprevisíveis de acontecer. Esses choques são provenientes de descargas atmosféricas e nos atingem por meio dos raios, podendo atingir diretamente o corpo humano ou atingir a área que esteja em contato com o corpo humano. Também existem diferentes tipos de contato ao qual nós podemos sofrer choques. Existe o contato direto e o contato indireto. O contato direto ocorre ao se encostar diretamente nas partes energizadas. Ele é mais comum do que imaginamos e cada ano são responsáveis por provocar milhares de acidentes. E estes acidentes podem ocorrer por falha no isolamento adequado,
por ruptura ou remoção indevida das partes isolantes, ou até mesmo por imprudência da vítima. O contato indireto é quando ocorre um toque da vítima com estruturas que ficam energizadas acidentalmente por alguma falha no isolamento dos circuitos elétricos. Estes contatos são particularmente perigosos, pois quando o usuário encosta a mão, por exemplo, na carcaça de um equipamento, ele não suspeita de uma eventual energização acidental, que pode ter sido provocada por falha ou por defeito interno no equipamento. Infelizmente, acidentes que envolvem a energização acidental de estruturas são bem comuns e são bastante graves. Agora nós iremos analisar algumas estatísticas de choques do nosso país. Infelizmente, a nossa região ainda é a mais afetada por tais acidentes. Como podemos ver neste gráfico, de todos os casos notificados, o Nordeste obteve 287 mortes que foram ocasionadas por choques elétricos. Em seguida vem o Sudeste com 142 mortes, o Sul com 109, o Norte com 86 e o Centro-Oeste com 73 mortes. Isso nos dá uma taxa de 41% dos casos de mortes para o Nordeste. Em seguida, o Sudeste com 20%, o Sul com 16%, o Norte com 12% e o Centro-Oeste com 11%, de acordo com as estatísticas obtidas pela Bracopel em 2019. Agora nós iremos analisar este gráfico que fala sobre acidentes por atividade fatal. Em vermelho está em destaque os acidentes ocasionados por fio partido em ambiente interno, ou seja, choques ocasionados por fios descascados, por equipamentos não isolados, condutores e cabos com isolação danificada ou deteriorada e equipamentos de fontes de utilização velhos. Estes são as fontes mais comuns dos choques por contatos diretos. Por exemplo, o mau hábito de desconectar o plugue da tomada de aparelhos portáteis, como ferro de passar roupa e secador de cabelos, ou móveis, como enceradeiras e aspirador de pó, puxando o cabo ou o fio, aumentem muito o perigo de acidentes elétricos, pois devido à tração, o isolamento pode ser deteriorado, assim ocasionar eventuais choques. Neste gráfico de barras, que mostra acidentes por choque elétrico em residências no ano de 2019, nós podemos observar que a fatalidade dos choques elétricos é bastante alta. A cor verde representa os choques fatais e a cor azul, os choques totais. Analisando essas duas primeiras barras, que mostram os choques ocasionados por meio de eletrodomésticos, nós podemos observar que de 57 casos notificados, 52 destes casos foram fatais. Outro tipo de acidente em destaque que podemos analisar neste gráfico é o de fio partido em ambiente interno. Destes, dos 99 casos que foram notificados, 85 casos foram fatais. Outro caso, também bastante comum nos dias atuais, são os choques ocasionados por carregadores de celulares. Neste gráfico, dos 19 casos notificados, 15 pessoas faleceram. Então, o que nós podemos entender sobre essas estatísticas? Bom, quando o assunto é conscientização sobre os riscos e perigos da eletricidade, o descaso e desconhecimento podem vir a ceifar muitas vidas em questão de segundos. As consequências desses acidentes podem ser irreparáveis, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista material. Então, lembrem-se de conversar mais nas suas casas com os seus amigos sobre os choques, pois você pode ajudar a evitar que estes aconteçam com pessoas que você ama e assim diminuir o índice de choques e de mortes ocasionados no nosso país. Obrigada pela atenção e te aguardaremos no próximo módulo.